na escola, se você tem percebido, né, dificuldades durante a escrita, quais as dificuldades que você tem. Isso é importante para que eu possa te ajudar da melhor forma possível. Então, né, a gente sempre posta lá, né, as atividades no Google Sala de Aula, mas não é somente a gente postar as atividades, mas entender quais são as dificuldades que vocês têm. Porque eu percebo que muitos alunos têm deixado de fazer as atividades. Então, eu fiquei pensando, será que o motivo que tem feito com que esses alunos deixem de realizar as atividades é porque estão tendo muitas atividades da escola, é por questões externas, né, como, por exemplo, trabalho, outras atividades que estão realizando, ou seria talvez até mesmo porque tem percebido que tem tido muita dificuldade em realizar a escrita do texto, e por esse motivo talvez não esteja realizando a atividade. Então, por isso que é importante eu saber. A gente não está aqui para julgar quem fez, quem não fez, né? Mas para compreender, né, a situação de cada aluno e poder encontrarmos juntos aí caminhos para que vocês possam se sentir seguros, confiantes, né, e também motivados para realizar aí a escrita do texto. Se você não puder abrir o áudio, não tem problema nenhum. Eu vou estar acompanhando lá pelo chat o que você escrever, certo? Essa interação é importante. Se você quiser também abrir o áudio para comentar alguma coisa, para participar, fique à vontade. Tanto pela parte do áudio quanto escrita lá no chat, eu vou estar acompanhando, certo? Bom, então agora nós já iremos iniciar. Hoje nós iremos fazer um apanhado geral, né? Falar aí sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Eu organizei como aspectos de características, né, do texto dissertativo argumentativo. Porque o texto que é cobrado na redação do Enem, que é o dissertativo argumentativo, ele tem características que são próprias dele. E para que a gente possa construir uma boa argumentação, para que a gente possa elaborar, né, um texto de acordo com o que é solicitado aí pelo Enem, a gente precisa entender quais são as características desse texto, né? De uma forma geral, um pouco de tudo que a gente já viu até aqui, mas que iremos continuar vendo, né? Porque até novembro nós temos aí tempo para estar trabalhando essas questões, para que vocês possam desenvolver as habilidades, né? E mesmo depois que passar o Enem, né? É importante também continuar praticando a escrita para que você possa, sei lá, tanto fazer o Enem outras vezes, né? E conseguir alcançar uma nota melhor ou realizar provas de vestibular, ou até mesmo, né, pelo motivo mais amplo, que é para o nosso próprio conhecimento e para que possamos levar aí esse conhecimento por toda a nossa vida, né? Porque estudar sempre vai ser muito importante, independente do Enem ou não. Inclusive, né, quando a gente fala sobre a redação do Enem, recentemente eu ouvi uma pergunta de um aluno, e eu achei bem interessante essa pergunta que ele fez, foi por que fazer redação? Por que, que a prova do Enem exige do candidato que ele faça uma redação? De que isso vai servir para a minha vida? Eu achei bem importante essa pergunta, porque quando a gente relaciona algo com a nossa realidade e para uma serventia na nossa vida, então isso acaba produzindo mais sentido e a gente consegue encontrar uma razão para realizar essa atividade. Então, eu respondi para ele, né, o seguinte, que a redação ela é importante não só para a prova do Enem, né? É importante para a redação do Enem, mas também para a construção do nosso senso crítico, porque se analisarmos a proposta do que é solicitado pelo Enem, é solicitado que o participante ele demonstre posicionamento crítico, né? Ele precisa demonstrar um posicionamento crítico, seu ponto de vista sobre um determinado problema. E é um problema qualquer? Não, é um problema que está presente na sociedade da qual todos nós fazemos parte. Então, esse problema, ele atinge diretamente
ou a mim, ou a você, ou pessoas próximas, né, a nós, mas de alguma forma eu já tive contato com esse problema, ou já ouvi falar sobre ele em algum momento da minha vida. Então, por isso que é importante a gente se posicionar, até mesmo para a tomada de decisões, né? Antes de apenas realizar uma prova, nós somos cidadãos, fazemos escolhas todos os dias, né? Tanto no âmbito aí político, como no âmbito social, em todos os aspectos da nossa vida, nós somos formadores de opiniões e fazemos escolhas. Então, por isso que é importante essa parte da redação, tanto para que a gente possa desenvolver as habilidades da escrita, como também a nossa criticidade, conseguir aí nos posicionar diante dos problemas que enfrentamos constantemente aí na sociedade da qual fazemos parte, ok? Se você tiver alguma dúvida, Beatriz, pode me perguntar. Eu vou dar uma olhada aqui no chat para ver se tem alguma pergunta, alguma questão para ser respondida, ok? Isso, eu vi que a Lídia entrou agora também, né? Não sei se mais alguém aqui chegou. Boa noite a todos. Sem problemas, Lídia, eu vi aqui que você colocou que chegou um pouco atrasada, sem problema nenhum, né? Entendo completamente. Sobre o texto, né? Eu vi lá no Google Sala de Aula que você me enviou um texto, né? Você me enviou um texto, me enviou a tarefa. Só que quando eu abri, estava vazio. Eu não sei se você teve alguma dificuldade para enviar. Teve um texto que você me enviou pelo WhatsApp, né? Que foi o que eu corrigi. Em outra proposta, eu vi que tinha lá uma atividade sua enviada, que foi enviada, acho que depois da data que estava prevista. Eu tentei abrir para poder corrigir, só que estava vazia. Eu não sei se você não conseguiu enviar o documento ou o que aconteceu. Se você não conseguiu enviar o documento, né, da atividade, a fotografia para ser corrigida, você pode me enviar depois pelo WhatsApp que eu vou corrigir, certo? As que estavam enviadas por lá, eu dei o retorno, né? E as que eu não consegui foi uma redação que estava muito clara. Depois eu vou verificar o nome da aluna que enviou, eu vou pedir para digitalizar, porque eu não consegui fazer a correção, porque a letra estava muito clara. Então, acredito que, sendo digitalizada, vai ser mais fácil aí de realizar a correção. E o seu material, eu não consegui identificar nenhuma atividade enviada, né? E aí, depois você pode me enviar pelo WhatsApp, se você teve dificuldade pelo Google Sala de Aula, que eu irei corrigir, ok? Então, vamos dar início, né? Como eu estava falando, a gente vai falar hoje de uma forma geral sobre as características do texto dissertativo argumentativo. Começando pela introdução, nosso foco hoje, iremos falar sobre o desenvolvimento, também sobre a conclusão. Mas o nosso foco principal hoje vai ser na introdução. Mas por que o foco vai ser na introdução? A introdução é o primeiro parágrafo do texto dissertativo argumentativo. E a introdução tem uma função, uma importância muito grande. Por quê? Porque é como se fosse o cartão de apresentação aí do seu texto. A partir da introdução, o corretor ele já vai conseguir identificar, né, qual é a sua tese e o que você vai defender no seu texto. Então, por isso que é importante, né, elaborarmos uma introdução de maneira consistente e de forma clara e objetiva. Por quê? Né? Porque quando você organiza a sua introdução de acordo com o tema, demonstra o seu posicionamento crítico e elabora a contextualização, então isso vai servir para guiar o restante do seu texto. Por exemplo, você indicou 2 problemas na sua introdução. Automaticamente, você já sabe sobre o que você vai falar em cada parágrafo de desenvolvimento. No desenvolvimento 1, você vai falar aí, né, do problema que você apresentou primeiro, né, do seu argumento 1. No desenvolvimento 2, você vai falar sobre o segundo problema que você apresentou, que é o seu argumento 2. Então, essa organização te ajuda a, na hora de escrever, não ficar perdido, tá? Mas o que eu vou escrever agora, né? Agora eu não sei mais o que falar, já usei todos os argumentos que eu tinha e agora eu não sei mais. E essa estrutura ela é importante, tanto para te guiar, como para facilitar e também demonstrar que você fez um planejamento de texto,
Ou seja, você não elaborou o seu texto de qualquer maneira, mas você fez toda uma organização, um processo de organização na estrutura para elaborar o seu texto, ok? Eu estava falando aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, podem abrir o áudio, falar, podem colocar também qualquer dúvida lá no chat, que eu vou estar conferindo também, certo? Qualquer dúvida, não precisa ficar com vergonha, não precisa ficar constrangido, achar que é uma dúvida boba, porque todas as dúvidas são importantes, tá bom? Então, podem perguntar. Vamos lá dar início. Aqui tem a introdução, né? Introdução. Qual a função da introdução? Apresentar. Então, o que isso significa? A minha introdução ela não deve ser grande, ou seja, eu não devo produzir um parágrafo muito longo. O meu parágrafo de introdução ele deve ser mais objetivo. Quantas linhas, mais ou menos, a minha introdução deve ter? A introdução ela deve ter em torno de umas 5 ou 6 linhas, né? No máximo 7 linhas. Porque o espaço que deve ser maior no texto é o desenvolvimento. Se você faz uma introdução muito longa, pode ser, né, que na parte do desenvolvimento você tenha aí, né, poucas linhas para argumentar. Então, na introdução, você não vai desenvolver uma argumentação. Na introdução, você apresenta o tema, apresenta a sua tese, né, e a problematização. Esse é o objetivo da introdução, ser mais sucinta, né? Ela vai ser um parágrafo, mas com a função de apresentar mesmo os problemas e apresentar a contextualização e a sua tese, ok? Então, contextualização, como que eu faço uma contextualização, né? E algumas pessoas têm dúvidas sobre isso. O que é contextualizar o tema? Contextualizar é você apresentar o tema ao leitor. Você pode fazer essa contextualização através do uso de uma citação, né? O que é bastante interessante. Pode ser uma citação de um filme, de uma série, de um livro, de uma pintura, uma citação relacionada a algum documento oficial, como a Constituição Federal, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você pode fazer uma citação também de referência a algum dado científico, a algum dado estatístico. Então, isso vai depender bastante, né, da escolha de cada candidato. Não é uma imposição do professor, não é o professor que vai dizer o que você deve utilizar como citação na sua introdução. Mas é importante ter cuidado, porque a citação ela deve estar relacionada ao tema e à sua tese. Então, por isso que é importante elaborar essa contextualização fazendo uma ligação entre a obra que foi citada, que foi mencionado, o documento que foi apresentado e o tema. E, em seguida, apresentar os problemas. Apresentar o tema e a tese. Nessa parte de apresentar o tema e a tese, você pode apresentar o tema como ele foi trazido na proposta de redação aí do Enem. Né? Então, você pode apresentar da mesma forma ou pode utilizar sinônimos. E alguns participantes têm muitas dúvidas com relação a isso. Tá, mas será que eu vou perder pontos se eu colocar no meu texto o tema justamente como ele aparece lá na proposta? Não, você não vai perder ponto se você utilizar o tema na sua introdução. Isso vai demonstrar que você identificou o tema e que você está relacionando ele com a problematização. O que você não pode é fazer cópias dos textos motivadores. Porque se você fizer cópia dos textos motivadores, você não vai perder ponto, mas também não vai ganhar. Então, vai ser um espaço que vai ser completamente desconsiderado. Quando falamos sobre trechos dos textos motivadores, vocês podem utilizar de maneira parafraseada, ou seja, modificada. Tá, mas talvez você não queira também copiar o tema do jeito como ele aparece lá na proposta. Então, o que você deve fazer? Você deve utilizar sinônimos, né? Modificar a frase, né? A frase tema, e apresentá-la no seu texto. Eu vou dar uma olhada aqui no chat para ver se tem algum comentário. Acredito que não, né? Não tem nenhum comentário. Então, podemos dar continuidade. Breve apresentação dos argumentos. O que são os argumentos? Os argumentos são os problemas. Você vai apresentar 2 problemas, né?
Então, a gente vai trabalhar hoje a proposta de redação, aqui durante a aula, sobre o bullying. Então, quando a gente fala sobre o bullying, né, o bullying em sala de aula, quando a gente fala sobre ele, né, então foi delimitado o bullying em sala de aula, né, os caminhos, né, para a erradicação do bullying em sala de aula. Então, a gente pensa, né, quais são os problemas do bullying, né? O que ele causa às vítimas, né? Quais são as consequências dele? Como ele é causado? Então, eu trago problemas, né, para apresentar na minha introdução. Eu não irei discutir esses problemas na introdução. Eu irei apenas mencioná-los de maneira breve, deixar claro quais são os problemas que eu irei discutir no desenvolvimento. Utilização de conectivos, isso é muito importante. Pessoal, os conectivos, eles são fundamentais para interligar parágrafos e para interligar períodos, né? Eu já vi alguns textos que vocês enviaram que ficaram muito bons, textos bons, bem escritos, mas tinham alguns que estavam faltando conectivos, né? Os conectivos, eles são fundamentais para a articulação do texto e vai interferir aí na coesão, né? Então, sempre que for iniciar o desenvolvimento, tanto o desenvolvimento 1 como o desenvolvimento 2, utilize conectivos, né? E na parte da microestrutura, né, que é a parte mais interna do parágrafo, utilize conectivos também. Terminou um período, vai iniciar um outro período, utilize o conectivo, de acordo com a ideia que você pretende transmitir. Quando formos fazer a análise da introdução, que eu vou apresentar aqui para vocês daqui a pouco, eu irei mostrar, né, como deve ser feito aí essa interligação entre, né, contextualização, tema e argumentos, utilizando conectivos para estabelecer, né, a relação lógica e também estabelecer aí o encadeamento das ideias. Porque quando não se usa o conectivo, é como se as ideias elas ficassem soltas. Imagine só, você elaborar uma ótima argumentação, você ter um excelente repertório, utilizar citações relacionadas com o tema, mas na hora de interligar todas essas ideias, esquecer dos conectivos. Então, não pode. Lembra que eu disponibilizei lá no Google Sala de Aula uma lista de conectivos? Não deixem de utilizar aquela lista, né? Inclusive, está lá na parte do tópico da aula sobre os conectivos, né? Tem o material da aula dos conectivos e tem a lista com os exemplos de conectivos. Aqueles lá são apenas alguns exemplos, não são todos os conectivos, porque a lista ela é muito grande, existem inúmeros conectivos, então vocês vão escolher de acordo com o que vocês se sentem mais seguros e se identificam mais também para utilizar, certo? Então, deve ser clara e despertar o interesse do leitor. Lembra que eu falei que a introdução é o parágrafo de apresentação do seu texto? Então, por isso que é importante, na hora de elaborar a introdução, elaborar uma introdução que seja clara, né? Uma introdução sem ambiguidades. O que são essas ambiguidades? Duplos sentidos, né? Então, é importante que a sua tese, o seu ponto de vista, ele esteja apresentado de maneira clara e de maneira objetiva, para que o leitor, né, o corretor, ele possa compreender, né, e também para que ele desperte o interesse de conhecer, né, o seu texto. Lógico que ele vai ler todo o seu texto, mas quanto mais interessante o seu texto ele for, né, melhor será a sua pontuação. Quanto mais organizado, quanto mais claro e objetivo, melhor sua pontuação será. Dúvidas até aí? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Não? Isso. Então, respondam aí no chat, né? Quem está me ouvindo, se estão conseguindo entender. Só para eu ter certeza aí que vocês estão me ouvindo, né? Se está funcionando tudo direitinho. Confirmem aí no chat, por favor, só para eu saber. Então, vamos dar continuidade. Estrutura. Essa estrutura, né, que eu coloquei aqui, não é a estrutura do texto todo, do texto dissertativo argumentativo. Essa estrutura que eu coloquei é a estrutura da introdução, os elementos que eu preciso apresentar na introdução, né? Então, na introdução, eu começo pela contextualização.
Como eu disse para vocês, a contextualização ela deve ser feita com conhecimento sociocultural, que, lógico, você vai escolher de acordo, né, com o tema, com a tese, que é o seu ponto de vista, o que você irá defender, e também, né, de acordo com a relação entre essa citação e o tema. Então, você não pode escolher qualquer citação, tem que ser uma citação que esteja relacionada, na qual você consiga relacionar aí com o tema, ok? Em seguida, você vai apresentar o tema, né? Que é o problema. Qual é o problema que está sendo trazido na proposta, né? Lembrando que o Enem ele vai sempre trazer um problema aí de ordem social, um problema que está presente na sociedade. Então, você vai dizer qual é esse problema. Vai deixar claro que você compreendeu a proposta. E, em seguida, você vai expor aí, né, os argumentos, né, a sua tese. O que você pensa sobre esse problema? E aí você vai trazer os argumentos. Desenvolvimento 1. O que deve ter no desenvolvimento 1? No desenvolvimento 1, não basta somente eu utilizar uma citação, né? Nem apenas informações. Eu preciso argumentar. Vamos pensar juntos. Na introdução, você apresentou um problema. Quando chega no desenvolvimento, você precisa trazer articulações sobre esse problema. De que forma que você vai fazer isso? Né? Você vai apresentar, né, através do tópico frasal, que é a primeira frase aí do seu parágrafo, qual é o problema que vai ser discutido. Né? Por exemplo, se eu menciono lá na minha introdução que o bullying ele provoca, né, problemas psicológicos, né, ou desencadeia problemas psicológicos às vítimas. Então, eu vou utilizar como tópico frasal, né, uma frase semelhante a essa, deixando claro para o leitor, para o corretor, né, qual é o problema que será mencionado nesse parágrafo. Então, quando eu faço isso, quando eu inicio o meu parágrafo já apresentando o problema, né, que é o argumento que eu vou utilizar para defender a minha tese, então eu já deixo claro para o corretor qual é o assunto daquele parágrafo. Né? Então, eu já vou deixar claro que nesse parágrafo vai ser falado sobre, né, as consequências do bullying à saúde mental das vítimas, né? Usa estratégias argumentativas, né? Então, usar estratégias argumentativas é muito importante. Nesse caso, eu posso utilizar uma citação, um exemplo, um dado, um fato histórico, né? Um filme, uma obra. Eu vou escolher qual é o fato, qual é a situação, aí o conhecimento sociocultural que eu irei utilizar. Mas eu posso utilizar como exemplo uma situação que aconteceu relacionada ao bullying, um caso de bullying que aconteceu? Pode, desde que esse caso, essa situação tenha sido noticiado, né, a nível nacional, ou à escala e até mesmo internacional. Se for um caso, né, que foi noticiado e que se tornou de conhecimento público, de conhecimento geral, então você pode utilizar, que será considerado também, será considerada uma citação, né? Então, isso é bem importante. Conectivos, né? Os conectivos, eles ajudam a fazer a transição e reforçam a lógica, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos de conectivo, né? Nesse sentido, além disso, e esses conectivos são importantes para estabelecer o encadeamento e também para o fechamento do parágrafo. Lembrando que o texto ele é uma unidade, então cada parágrafo ele deve ser bem construído. Eu primeiro apresento o problema, que vai ser discutido, depois eu trago nessa citação, para demonstrar, né, conhecimento de mundo. Depois eu trago uma justificativa, que é o meu ponto de vista sobre aquela situação que foi mencionada, e assim eu faço o fechamento, utilizando conectivo. Desenvolvimento 2. O que tem que ter no desenvolvimento 2? O desenvolvimento 2, ele traz o segundo argumento, reforçando a tese. Pode-se usar aí, né, uma nova estratégia argumentativa. O que significa isso? Vamos supor que eu utilizei um argumento de uma exemplificação de um caso que foi noticiado na TV, né? Ou que foi noticiado em alguma reportagem, né? Algum site de notícias, né? De credibilidade. No
terceiro parágrafo, que é o desenvolvimento 2, eu posso estar utilizando uma nova estratégia argumentativa, né? Eu posso estar mencionando um filme, um livro, uma pintura, né? Uma série, algo que esteja relacionado também à minha tese e ao meu ponto de vista. Além disso, também deve-se manter a coesão, né, com a utilização de conectivos, né? E aí eu coloquei alguns exemplos, como o trocim e ademais. Eu preciso também me atentar a qual conectivo que eu vou utilizar e qual a ideia que é expressa por aquele conectivo, né? Se eu pretendo transmitir uma ideia de adição, eu vou utilizar o ademais, o além disso, o outro sim. Se eu trago para o meu texto uma ideia contrária, eu vou utilizar aí outro tipo de conectivo, né? Que é o porém, entretanto, contudo. Então, é importante estar atento também ao sentido que é expresso pelo conectivo empregado. Estrutura interna dos parágrafos do desenvolvimento. Então, essa é a estrutura interna. Apresentação da ideia a ser desenvolvida, que é a apresentação aí, né, do argumento, prova concreta com fonte, que é a citação, né? Então, o conhecimento sociocultural, que vai ajudar a enriquecer o seu texto, a melhorar a sua pontuação, mas é importante que seja apresentado um conhecimento sociocultural relacionado com o tema e também relacionado com a sua tese. Apresentação de ideias e explicação para confirmar a tese do parágrafo. Então, eu trago uma explicação, uma justificativa. Eu estou falando sobre um determinado problema, mas por quê? Qual a razão de eu estar trazendo esse problema para a discussão do meu texto? Então, eu trago uma justificativa, né? E utilizo ideias, né? Ideias que são do meu próprio conhecimento. Por que eu não posso apenas trazer informação para o meu desenvolvimento? Porque senão ele vai se tornar mais expositivo. E a gente precisa ter cuidado, porque o tipo de texto que é solicitado pelo Enem não é o expositivo, é o dissertativo argumentativo. Então, ao mesmo tempo que eu utilizo ali fatos, informações, opiniões, né, dentro do meu texto, eu preciso não deixar de apresentar o meu posicionamento crítico, a minha visão sobre aquele problema, porque essa parte corresponde à minha argumentação e irá fazer com que o meu texto ele consiga aí adquirir uma melhor pontuação. Conclusão. O que tem que ter na conclusão? Pessoal, sempre que vocês forem elaborar a conclusão, observem, releiam, identifiquem esses elementos. Mas qual a importância desses elementos? Eles são importantes para garantir que você consiga atingir a pontuação de 200 pontos, que é a pontuação que é cobrada aí na competência 5, que é atribuída à competência 5. Então, quando o participante ele consegue apresentar todos esses elementos de uma forma coesa, de uma forma coerente, organizada, que respeite os direitos humanos, então ela consegue alcançar aí essa nota, que é a nota de 200 pontos. Né? É importante ter cuidado para não confundir a ação com o meio. Né? Às vezes a pessoa ela fala, lá na sua conclusão, que devem ser feitas campanhas, né? E aí ela acaba esquecendo do meio, porque ela confunde. Devem ser feitas campanhas, devem ser realizadas campanhas publicitárias. Tá, ela diz que isso é ação, mas aí ela já vai para o objetivo. Qual que é o objetivo dessa ação? E ela não fala o meio, né? Campanhas de publicidade onde? Na internet, né? No ambiente físico, na escola, né? Então, é importante trazer esse detalhamento. Na proposta de intervenção, eu vou adicionar a minha proposta de intervenção no último parágrafo, que é o parágrafo da conclusão. Não vou apresentar a proposta, ideia conclusiva, anteriormente. No desenvolvimento, eu vou discutir os problemas e posso trazer um fechamento daquela ideia que foi apresentada. Mas a proposta para solucionar ou para diminuir aquele problema na sociedade, eu só vou apresentar no meu parágrafo de conclusão, que é um só, pessoal. Então, não façam 2 parágrafos de conclusão, porque a conclusão é somente no último parágrafo.
certo? Você pode até fazer 3 parágrafos de desenvolvimento, se você trazer lá na sua introdução 3 problemas. Então, você pode elaborar 3 parágrafos de desenvolvimento, mas de conclusão, não é possível você apresentar 2 parágrafos, porque é solicitado que o texto ele tenha somente um parágrafo de conclusão. Essa organização na estrutura, ela é importante para que o seu texto ele se mantenha organizado de forma coerente e também de forma coesa, ok? Eu vou conferir o chat para ver se tem alguma pergunta. Oi, boa noite, Caroline. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Nós estamos falando aqui sobre as características do texto dissertativo argumentativo. Hoje, especificamente, nós estamos falando sobre a introdução, né? Eu trouxe aqui um apanhado geral para a gente falar do desenvolvimento e da conclusão também, mas o nosso foco hoje principal é na introdução. Por quê? Porque é necessário, e eu percebi, né, que existe essa necessidade de se trabalhar cada parágrafo do texto dissertativo argumentativo. Porque, veja só, se eu tenho dificuldade de elaborar a introdução, consequentemente, eu vou ter mais dificuldade ainda de elaborar o desenvolvimento. E aí, se eu tenho dificuldade de elaborar o desenvolvimento, eu também vou ter dificuldade de apresentar uma proposta de intervenção, já que a proposta de intervenção ela deve estar relacionada à minha tese, ao problema que eu apresentei. Então, por isso que nós estamos indo agora por etapas, né? Então, vamos agora por etapas hoje pela introdução. Eu vou passar uma atividade para que vocês façam. Não vai ser de um texto completo, né? Vai ser somente da introdução, para que a gente possa estar compreendendo essa estrutura de maneira mais detalhada. Então, eu falei sobre o desenvolvimento, estou explicando aqui agora sobre a conclusão, né, os elementos que precisam ter. É importante que a gente compreenda quais elementos são esses, né? Como que eu vou estabelecer essa ligação dos parágrafos do meu texto. Então, quando eu chego na conclusão, eu devo sempre começar cada parágrafo pelo conectivo, né? Nesse caso, eu vou utilizar um conectivo que seja de ideia conclusiva, né? Portanto, desse modo, dessa forma, dessa maneira, assim, vírgula, sempre utilizando a vírgula, né? E aí eu vou dizer qual é a ação, o que deve ser feito, né? Eu preciso dizer o que deve ser feito. O agente, quem é que pode agir de alguma forma para resolver o problema ou para amenizar a situação? O Estado, a escola, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Cidadania. Então, preciso dizer quem que vai ser aí, né, o responsável. Posso utilizar sinônimos também do Estado, né, o poder público, né? Então, eu preciso trazer aí quem vai ser o responsável por realizar essa ação. O efeito, o que que é o efeito? O efeito é para quê, né? É a mesma coisa de finalidade. Em alguns textos que eu corrigi, eu até coloquei lá a finalidade, que é o efeito, né? Que é a mesma coisa também do objetivo. Para que vai ser feito, né? Porque eu estou realizando uma ação, tá? Mas qual é o objetivo da realização dessa ação, né? O que ela vai proporcionar para a sociedade, para o bem social, né? E da comunidade em geral. Então, eu preciso trazer esse efeito. Modo, como que vai ser feito, né? Tá, se eu propus que seja realizada uma ação, eu preciso dizer de que maneira que ela vai ser realizada, né? Se ela vai ser realizada através de palestras, se ela vai ser realizada através de cursos que serão disponibilizados para a população. Então, eu preciso trazer essa informação. E o detalhamento que eu trago através aí de uma explicação não significa que vocês precisam aí explicar cada um desses elementos, né? Essa explicação você escolhe um desses elementos, né? O elemento 1, 2, 3 ou 4, e você escolhe um deles para fazer aí esse detalhamento. Então, não precisa detalhar os 4, é somente um que você vai escolher. Ou um exemplo também, né? Então, você pode escolher trazer exemplos ou explicação, ok? Eu vou conferir aqui o chat para ver se tem alguma pergunta. Isso, Caroline está perguntando.
Várias, aliás, o detalhamento pode ser feito dentro de aposto, acho que seja o nome do sinal. Ou vírgulas, né? Pode sim. Posso detalhar o que quiser, tipo agente, ação, efeito, ou meio, modo. Pode sim, você escolhe. Você escolhe qual que você quer detalhar. Você pode utilizar vírgulas, né? Seja para isolar aí, né? Trazer aí uma explicação sobre um determinado assunto. Você pode isolar através do uso de vírgulas, ou você pode utilizar aí o travessão, né? Tem pessoas que preferem utilizar o travessão, outras preferem utilizar a vírgula, né? As vírgulas para isolar esse termo explicativo. Não tem problema nenhum, né? Mas essa explicação ela é importante. Também não é definido qual que você vai detalhar, né? Você escolhe qualquer um desses 4 elementos para fazer aí o detalhamento, ok? Aqui nós temos, pessoal, uma introdução de texto dissertativo argumentativo. Hoje nós iremos ver somente a introdução. Iremos analisar aqui juntos os elementos dessa introdução. Essa introdução é de uma redação nota 1000 do Enem 2020, né? O tema do Enem 2020 foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Quem escreveu esse texto, né, foi a Júlia Vieira, e nós iremos analisar. Antes de começarmos, né, só para deixar claro, eu estou trazendo essa introdução para que a gente analise, mas não é com o sentido de que você tenha que achar que você precisa escrever exatamente do jeito que o participante que tirou 1000 aí na redação do Enem escreveu, não. Vamos sempre lembrar e trabalhar da seguinte forma: cada pessoa tem a sua forma de escrever, tem aí o seu próprio vocabulário. Esse vocabulário, lógico, deve estar aí, né, de acordo com a gramática normativa, a linguagem formal da língua portuguesa, né? Cada pessoa tem o seu conhecimento de mundo, tem a sua forma de ver, né, de viver e de estar no mundo, né, tem as suas singularidades e particularidades, ok? Quando eu trago aqui essa introdução, é para que a gente venha analisar, né, a forma da organização textual. O que a participante ela apresentou para que vocês possam compreender quais os elementos que são necessários aí conter na introdução. Por exemplo, no final da introdução dela, ela traz um termo explicativo. Não é obrigatório. Foi uma opção dela trazer esse termo explicativo. Se ela não tivesse trazido esse termo, provavelmente a nota dela também na parte da introdução seria a mesma, né? Porque ela já tinha apresentado os problemas, né? A tese dela, apresentou o tema e a contextualização. Então, trazer essa explicação foi uma decisão dela com o objetivo de trazer algo a mais, ok? Então, vamos lá. Eu vou fechar aqui a câmera para poder ficar maior o texto, para poder realizar a leitura. A menos que alguém se disponha a ler. Alguém aí tem disponibilidade para ler essa introdução? Né? Se vocês não estiverem podendo abrir o áudio, não tem problema não, eu vou fazer a leitura. Mas se algum de vocês, né, puder participar, né, realizando a leitura, eu agradeço, vai ser muito bom também, né? Sempre fico muito feliz quando vocês participam. Alguém aí consegue? Se não, eu vou fazer a leitura. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida, podem levantar a mão também, né? Podem me interromper sempre que tiver qualquer dúvida para que seja sanado, ok? Então, vou fechar aqui a câmera para fazer a leitura, para aumentar aqui na tela. Vocês estão conseguindo visualizar bem? Está num tamanho visível aí para vocês? Coloquem aí no chat para eu saber se vocês estão conseguindo visualizar. Bom, então eu vou começar a fazer a leitura aqui da introdução, né? Antes de começar, essa participante ela utilizou como conhecimento sociocultural a citação de um filme. Então, ela citou aí um filme, ela iniciou o seu texto fazendo a citação aí desse filme. No filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado,
e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Essa parte, pessoal, vocês conseguem identificar qual parte ela corresponde? E aí aqui eu vou trazer os questionamentos, vocês podem colocar aí no chat, tá bom? Não precisam se preocupar se está certo, se está errado. O importante é que você demonstre a sua opinião, né? Porque a gente está aqui para aprender. Na sua opinião, esse início da introdução, né, da Júlia Vieira corresponde à sua tese, a contextualização ou a apresentação do tema? O que vocês acham? Contextualização, o tema ou a tese dela? Adicionem aí no chat, por favor, que eu vou olhar os comentários antes de dar continuidade. O que vocês acham? Esse início, ela apresentou a tese, ela apresentou o tema ou ela fez uma contextualização? O que vocês acham? Estou aguardando a resposta de vocês. Bom, então vamos dar continuidade. Pessoal, essa primeira parte corresponde à contextualização. O que significa isso, né? Ela trouxe um conhecimento sociocultural a fim de enriquecer o seu texto e também de demonstrar conhecimento de mundo. O que significa isso? Demonstrar que ela consegue articular, né, os conhecimentos que ela, né, possui através das suas vivências, das suas experiências no dia a dia, no cotidiano, com o tema que foi apresentado na proposta da redação do Enem. Então, ela trouxe aí essa situação e observem que ela não se aprofundou na explicação sobre a narrativa, né? Ela não explicou detalhes sobre a obra. Ela simplesmente focou na obra e no problema que foi representado ali. Por que isso é importante, né? Para que você não perca muito tempo explicando detalhes da obra, o que é desnecessário. O objetivo da citação é fazer essa articulação entre a obra e o tema e o problema. Então, eu não preciso trazer muitos detalhes. Ela apresentou aí, né? Quem era o personagem, ou seja, lógico que o filme Coringa tem inúmeros personagens, mas ela trouxe essa explicação, né, esse recorte sobre o personagem específico, que é o personagem que sofre aí com transtorno mental, ok? Que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Em consonância com a realidade de Arthur, ou seja, né, de acordo, né, assim como na realidade de Arthur, que é o personagem que ela está aqui apresentando, está a de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Aqui a gente percebe que ela utilizou o tema, vocês conseguem aí evidenciar isso? Dentro da introdução dela, ela deixou claro o tema, ou seja, ela utilizou a contextualização da obra para fazer uma ligação entre o filme e o tema. Então, ela faz uma associação, observe. Ela liga a obra fictícia com a realidade de muitos cidadãos, ao mesmo tempo que ela estabelece uma comparação entre o que é vivido pelo personagem e a realidade aí de muitos cidadãos. Já que o estigma associado, veja só, nesse trecho, pessoal, o estigma relacionado, eu vou até marcar aqui, estigma associado
as doenças mentais na sociedade brasileira, né? Quando ela traz isso aqui, observem, é o mesmo tema. O tema é o mesmo, né? Então, ela deixou claro a contextualização ligada diretamente ao tema, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Logo depois, ela já apresentou diretamente a sua tese, né? Os problemas relacionados aí à situação, que ela irá utilizar, né, como base para elaborar o seu desenvolvimento. Isso ocorre seja pela negligência governamental nesse âmbito, então ela utiliza como argumento 1, né, dentro da sua tese, a negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação desta classe por parcela da população verde e amarela. Poderia ser população brasileira? Poderia, mas ela preferiu aí utilizar população verde e amarela, que é um sinônimo também, né, de população brasileira. Conseguiram entender, pessoal? Esses são os argumentos dela que ela trouxe dentro da sua tese. No desenvolvimento 1, falar sobre negligência governamental, né? No desenvolvimento 2, falar sobre discriminação desta classe por parcela da população verde e amarela, porque, ou seja, as pessoas com doenças mentais, elas não sofrem preconceito de todas, né? Não, ela não generalizou, né? Mas de uma parcela, né? De uma parcela aí da população verde e amarela. Em seguida, ela trouxe também para a sua introdução uma explicação, um fechamento. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga, né? Ou seja, é necessário, é essencial, né? Que essa chaga social seja resolvida, a fim de que o longa norte-americano, né, que é o filme, então ela utiliza aí também outro sinônimo, longa, né, poderia ser longa-metragem, o longa, para substituir, evitar repetição de palavras, norte-americano, né, observe que no início ela falou estadunidense, agora ela já utilizou o termo norte-americano para evitar repetição, não mais reflita o contexto atual da nação, ok? Então, vocês conseguiram identificar aí, né? Contextualização, tema e depois a tese? Ficou claro até aí? Então, vamos continuar. Aqui, pessoal, nós temos uma proposta de redação, como eu falei com vocês, né? Nós iremos elaborar uma introdução, né, sobre o tema bullying, né? Antes de elaborar a introdução, a gente vai fazer a análise dos textos motivadores, porque o primeiro passo para que vocês consigam ir bem aí na redação do Enem é que vocês consigam compreender a proposta, né? Então, a proposta, ela vai trazer para o participante alguns textos motivadores. Qual é a importância desses textos motivadores? Eles servem justamente para te ajudar a compreender o tema e também a organizar e selecionar suas ideias. Lembrando que você não vai conseguir falar sobre tudo, talvez seja um tema que você consiga falar com mais facilidade, talvez seja um tema que você tenha mais dificuldade. Mas, independente de qual seja o tema, né, você sempre vai ter algo para falar sobre ele. E você pode tirar muitas ideias dos textos motivadores, inclusive esse é o objetivo deles. Como o nome já mesmo diz, né? Motivadores, né? O objetivo deles é te motivar, incentivar a sua escrita. Então, aqui nós temos esse cartaz, né? Que é um cartaz aí publicitário e também de conscientização, né? Que foi promovido aí em Rio Branco. Eu vou fazer a leitura desse cartaz para que a gente possa analisar o objetivo dele. Nesse cartaz, pessoal, nós temos aí alguns elementos que são muito importantes para a construção de sentido e a compreensão da proposta. Por que eu trouxe aqui esse texto motivador? Porque no Enem vocês também vão ter acesso aí a vários tipos de texto motivador, né? Então, assim, esse texto motivador pode ser um gráfico, né, com informações, pode ser
um cartaz informativo, pode ser uma charge, uma tirinha, né? Pode ser um trecho de um artigo da Constituição Federal, pode ser aí uma reportagem. Então, é importante que vocês compreendam qual é a mensagem que esse texto motivador ele pretende passar, né? Aqui nós temos, né, a linguagem verbal e também a linguagem não verbal, né? Na linguagem não verbal, nós percebemos aí a presença de um monstro, né? Um monstro com essas placas, que segura essas placas, né, com esses símbolos que indicam xingamentos, né? Logo abaixo, o que a gente consegue visualizar? Tem uma pessoa em situação de repressão, né? Ela está sendo reprimida, né? Ela está de cabeça baixa, né? Encolhida. Então a gente consegue perceber que trata-se de uma vítima, né? Uma associação aí a uma vítima do bullying. O monstro ele simboliza o bullying, né? E todas as ofensas que são expressas. E a pessoa que está encolhida, né? De cabeça baixa, representa a vítima. Ao lado, a gente consegue perceber que tem uma mensagem aí, uma mensagem verbal sobre o assunto. Respeitando as diferenças, que somos respeitados. Não troque um amigo por um monte de mentiras. Não deixe o bullying dominar, né? O que isso significa, né? Muitas pessoas tratam como normal determinados xingamentos e tratam isso como se fosse brincadeira, né? Mas é importante a gente compreender que a partir do momento que algo ofende o outro, né, que atinge o outro, não se trata mais de uma brincadeira, né, mas de uma ofensa. Por isso que é importante termos cuidado. E a mensagem também que é trazida aqui é sobre o respeito às diferenças, né? Inclusive, algo que vocês podem trazer aí para dentro do próprio texto de vocês, né? A importância de se respeitar as diferenças. Porque de onde que vem o bullying? O bullying vem do preconceito, né? Esse preconceito e esse desrespeito às diferenças. Então, a gente tem aí esse primeiro cartaz. Compreendido até aí? Vamos passar. Aqui nós temos o texto 2, né? As leis são suficientes para capacitar escolas e educadores para o combate ao bullying? Né? Então, traz aí esse questionamento já no início do texto. Na opinião de vocês, será que as leis, somente as leis, né? Elas são suficientes para capacitar as escolas e também os educadores para combater o bullying? Vamos refletir sobre isso. O que vocês acham, na opinião de vocês? Somente as leis têm sido suficientes ou não? A sociedade está realmente interessada nesse assunto? Ou o que existe são preocupações pontuais quando o indivíduo é pessoalmente afetado? Só acredito num resultado positivo de combate ao bullying quando toda a sociedade estiver realmente envolvida, em especial a comunidade educativa, que implica pais, alunos, professores, diretores, funcionários. É preciso um empenho real e não apenas verborragia. Ou seja, né? É necessário muito mais do que apenas palavras, né? Às vezes, o que a gente percebe é que essas questões relacionadas ao bullying são trazidas para o ambiente escolar de uma maneira muito verbal apenas, né? Somente é verbalizada em algumas situações e apenas quando ocorre algum episódio, alguma situação que acaba requerendo, né, uma atenção. E essa atenção, geralmente, ela ocorre de maneira superficial e de forma isolada. Mas será que no ambiente escolar tem sido atribuída a atenção devida às situações relacionadas ao bullying, às práticas do bullying, né? Ou será que não? Então, é trazido esse questionamento. Um outro ponto importante que é trazido aqui nesse texto é o envolvimento de vários sujeitos na tomada de decisão e na mudança com relação ao bullying, né? Não é somente o envolvimento da comunidade educativa, né? É necessário envolver a comunidade educativa, os pais,
os alunos, os diretores, os funcionários e toda a comunidade escolar. E eu diria mais além, toda a sociedade, já que o nosso tema aqui vai ser o bullying em sala de aula. Mas o bullying ele não atinge somente a sala de aula, né? Ele também está presente em outros espaços. As escolas precisam admitir que existe bullying dentro delas. Passou o tempo em que se achava que escolas boas eram as que não tinham bullying. Hoje, o que se quer é que as escolas reconheçam o bullying e digam que iniciativas e ações estão empreendendo para combatê-lo. E saibam que essa é uma luta de todos os dias, ou seja, não é uma luta isolada, algo para ser realizado apenas em um mês, ou em uma determinada data comemorativa, ou em uma situação isolada. Mas o combate ao bullying ele deve ser feito todos os dias de maneira constante. A Caroline colocou assim aqui no chat. Não, as leis não são suficientes. As escolas não sabem lidar direito com isso, os pais, alguns, não conseguem educar os filhos a respeito por não saber muito sobre. Falta de informação e forma de lidar. Exatamente, falta de informação. E também o que a gente percebe é que muitos desses preconceitos que estão no ambiente escolar, eles são trazidos de fora e são normalizados. Então, por isso que acaba sendo tão difícil de combatê-los, né? Porque muitos tratam isso como se fosse algo normal, só que não é. Então, por isso que é importante discutir e romper com esses preconceitos. Além do processo de conscientização, é também importante investir na punição daqueles que cometem bullying, porque enquanto eles tiverem essa ideia, né, de impunidade, de que pode fazer o que quiser e que nada será feito, então o problema ele tende a aumentar, né, porque o bullying, quando ele não é tratado com a devida atenção, a tendência é só piorar e as consequências elas são seríssimas. A gente consegue perceber isso, inclusive, nos casos de atentado que já tiveram aí em escolas, né? Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, né, que é mais comum, como em outras escolas também, em lugares aí do mundo, né? Onde já aconteceu aí de alunos, né, cometerem aí, né, massacres, atentados em escolas contra os colegas, contra professores, e depois, ao se investigar, descobrir que as raízes para essa atitude do aluno ter sido, né, devido ao bullying que sofria no ambiente escolar. Então, um problema que não foi tratado, que não foi atribuído a devida atenção que deveria, e acabou tomando aí proporções, né, e consequências alarmantes, né, e extremamente prejudiciais, como, por exemplo, a morte de muitas pessoas, né. Então, é importante a gente ter essa consciência de que o bullying ele deve ser combatido todos os dias, né. Observe que os textos motivadores, eles já vão trazendo sugestões. Você vai conseguir falar sobre tudo? Não. Mas você já pode ir prestando atenção no que para você é melhor escrever sobre, ideias que você tenha se identificado aí com os textos motivadores para elaborar a sua argumentação. Aqui nós temos o texto 3, né? Texto 3. A maioria das escolas, tanto públicas quanto privadas, ainda tem um ambiente hostil e violento. Em geral, elas acreditam que os casos podem ser resolvidos apenas com conversas pontuais ou continuam na negação do problema. Infelizmente, o bullying ele é extremamente ignorado no ambiente escolar, né? É tratado como se não existisse, né? Muitos fazem vista grossa, mas o ambiente continua ali sendo extremamente violento e hostil, né? Então, são feitas, quando ocorre alguma situação, conversas essas, como a gente viu em um dos textos motivadores, não acabam não passando de verborragias, né? Que são aí apenas palavras e nenhuma atitude definitiva e efetiva é tomada. Em geral, elas acreditam que os casos podem ser resolvidos apenas com conversas pontuais,
ou continuam na negação do problema, diz Ana Paula Lazareste, advogada especialista no tema bullying. Para ela, colégios têm o dever de implementar programas efetivos de combate ao bullying e podem até ser processados caso não comprovem as ações, né? Então, aqui já é trazida uma outra sugestão, veja só, é necessário implementar programas que sejam efetivos, ou seja, que realmente promovam ações reais, né? E não apenas conversas que não chegam a lugar nenhum. Para ela, colégios têm o dever de implementar programas efetivos de combate ao bullying e podem até ser processados caso não comprovem as ações. O bullying é caracterizado como ato de violência física ou psicológica, que acontece de modo intencional e repetitivo. A intimidação, normalmente, se dá de maneira velada. Uma lei federal estabelece como responsabilidade das escolas a promoção de medidas de conscientização, prevenção, diagnóstico e combate ao bullying. Ele ocorre no parque, nas imediações da escola, no recreio. Em sala de aula, vai acontecer quando o professor está de costas ou dando atendimento individual a algum aluno. Por isso, é preciso um olhar atento às pistas que os alunos dão, diz a psicóloga Luciana Lapa, orientadora da Escola Stens Dual em São Paulo e pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, GEPEN, das Universidades Estaduais de Campinas, Unicamp, e Paulista, Unesp. Para Luciana, atitudes violentas podem ser resultado de vários fatores. A experiência do bullying, o sofrimento prolongado e a falta de ajuda podem resultar em uma ação violenta. Nunca se sabe qual é a personalidade da vítima, qual é a sua situação familiar e, quando há, quais são seus problemas psiquiátricos, né? Ou seja, cada ação aí tem uma reação. Às vezes, né, a pessoa que pratica também o bullying é alguém que já sofreu muito bullying e acaba reproduzindo o que já vivenciou ou que vivencia. Às vezes, pessoas que vivem um contexto de violência, que presenciam violência no espaço onde vivem, né, acabam reproduzindo isso. Então, por isso que é importante esse acompanhamento também no ambiente escolar, né? Que hajam profissionais capacitados para ter esse momento de acolhimento, de orientação e também ter esse olhar atento para identificar, né, mudanças, como, por exemplo, mudanças de comportamento, como, por exemplo, agressividade, isolamento, situações aí que têm causado algum tipo de sofrimento às vítimas, né? Então, o primeiro passo é reconhecer que ele existe. Não se pode negar a existência do bullying, porque ele está presente no ambiente escolar. Não adianta tratar como uma brincadeira algo sem importância, porque a tendência é ele piorar. É importante tratar o bullying como um problema sério que precisa de atenção e deve ser resolvido. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade para comentar também. Nesse texto aqui, a gente tem aqui alguns dados relacionados à violência contra estudantes. Vítimas, né? A gente tem aí as informações, né? Acredito que não dê para visualizar muito bem. Na proposta que eu disponibilizei lá no Google Sala de Aula, acredito que vocês vão conseguir analisar melhor esses dados aí, porque lá vai estar mais nítido, né? Aqui na imagem a letra não está muito nítida para visualizar. Mas a gente tem aqui, né, um nível de vítimas, né, em 10%, a gente percebe que a maioria aí, né, dos agressores são homens, né? A gente percebe também, né, que existe aí um número de vítimas, né? Vítimas, a gente tem aí 7% meninas, meninos 12%, a gente tem aí também, né, agressores, 8% de agressores meninas, 12,5% de agressores são homens, né? Esses são os dados. A gente tem aí também informações dos dados por regiões aí, né? Regiões do Brasil. O Sudeste
lidera aí o ranking, né? Alunos que foram vítimas de bullying, né? Com a quantidade de alunos que foram vítimas de bullying. 15,5. Centro-Oeste vem em seguida, com 11,7. A região Sul, 8,4. Região Norte, 6,2. E Nordeste, 5,4. Aqui nós temos também, aqui, né, dentro dessa pesquisa, a motivação para os maus tratos na escola. A maioria, né, 16,84%, disse que querem ser populares, né? Ou seja, realizam aí maus tratos, humilhações porque querem ser populares. Ou seja, uma tentativa errada de querer chamar atenção, né? Humilhando o outro. E aí entra aquela situação de, para querer se sentir bem, né? Achar que vai conseguir se sentir bem, diminuindo, ofendendo a outra pessoa. Não sei dizer, né? Pessoas que não quiseram dizer aí o motivo, porque na verdade sabem, né? Mas não quiseram dizer, 12,97%, e por brincadeira, né? A gente percebe aí que 11,59%. Veja só a quantidade de pessoas que tratam o bullying como uma brincadeira, né? Isso é algo muito preocupante, porque é importante, né, que todos, né, todos nós venhamos ter, né, essa consciência, né, de se colocar no lugar do outro e de perceber quando certas colocações e palavras são ofensivas e, portanto, evitá-las. Aqui embaixo nós temos também as vítimas por idade, né? A faixa etária que tem a maior quantidade aí de vítimas é em torno dos 14 anos, né? É uma informação importante também, né, que é um período, né, da adolescência, um período aí de transição, né? E que a gente percebe que a opinião do outro acaba tendo muita importância. É um momento de mudanças, tanto físicas, né, como psicológicas, onde o adolescente ele começa a se descobrir, a buscar o seu lugar no mundo, a buscar também a aceitação do outro. Então a gente consegue notar que esse período da adolescência, que é o período aí onde se aumenta a quantidade aí de casos de bullying, né, vítimas por idade. Então, as pessoas nessa faixa etária, elas sofrem mais bullying, isso vai influenciar também no seu comportamento futuramente, né? Então, tem muitas pessoas que convivem aí, né, com problemas como depressão, ansiedade, tudo mais, e que têm raízes em situações que foram vivenciadas no período escolar, aí, no período da adolescência, da infância. Então, esse bullying, ele se internalizou e provocou consequências na vida dessa pessoa. E talvez nem sequer ela mesma se dê conta, porque é importante a gente compreender que as consequências do bullying não acabam quando termina a violência, né? Vamos supor que a pessoa ela é vítima de violência por causa do bullying no ambiente escolar. Mas aí, talvez, ela terminou o ensino médio, ela terminou ali o seu período escolar e ela não teve mais contato com aquelas pessoas que praticavam bullying contra ela e tudo mais. Mas as consequências ficam, né? Na forma como ela se vê, na forma como ela se comporta e também na maneira como ela tem a visão de si mesma. Então, por isso que é importante também, né, que haja esse acompanhamento psicológico a fim de enfrentar traumas, né, e também enfrentar esses complexos que são causados e provocados aí pelo bullying. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Então, vamos dar continuidade. Essa parte aqui é para finalizar, antes da proposta, né, para a gente entender o que é o bullying, né? Como a gente vai falar sobre esse tema, é necessário a gente entender o que ele é, né? Será que bullying é só agressão física? Será que bullying, né, é só xingamento? Então, a gente vai entender o que é o bullying e os tipos de bullying que existem, né? Depois a gente vai ver um vídeo também, né, que fala sobre um pouco de cada um aí desses tipos de bullying. E eu vou pedir para que vocês respondam, né, um formulário com algumas questões todas de marcar, de alternativa, algo simples mesmo, só para fixar o assunto aí sobre o que a gente viu na aula de hoje, ok? O que é o bullying? O tema bullying tem origem na língua inglesa e está ligado à palavra bully, que significa algo como valentão.
Ele se refere especificamente à prática de atos agressivos recorrentes, ou seja, repetidos ao longo do tempo contra uma mesma pessoa, causando danos físicos e psicológicos que podem durar a vida toda para quem é vítima. Ou seja, né, esses danos que são causados aí pelo bullying, ele pode durar até mesmo para a vida toda, se a pessoa ela não buscar ajuda e não enfrentar aí o problema para se livrar dessas consequências negativas. O bullying, especialmente na escola, muitas vezes atinge crianças e adolescentes por causa, né? E aí tem os motivos, né? Algumas das situações aí, né? E aqui a gente já evidencia o desrespeito às diferenças, né? Por causa da cor da pele, deficiência, orientação sexual, aparência, hábitos ou simplesmente pelo jeito de ser. Então, né? São coisas relacionadas às diferenças, né? Diferenças essas que são absolutamente normais, mas que acabam sendo tratadas aí como uma forma, uma causa de preconceito. O bullying pode ser, aqui nós temos os tipos de bullying, né? Então, ele pode ser físico, né? Que tem os exemplos, chutes, pontapés, tapas, empurrões, socos e beliscões. Verbal, apelidos vexatórios, insultos, ofensas, xingamentos. Pode ser também psicológico, chantagens, ameaças, discriminação, ridicularização. Pode ser sexual, assédios, violência sexual, abusos. Pode ser também material, como, por exemplo, roubos, destruição de pertences, furtos, vandalismo. Pode ser também social, exclusão e isolamento do grupo. Pode ser virtual, né, através do cyberbullying, que é o tipo de bullying que ocorre no ambiente virtual, através de ataques nas redes sociais, mensagens ofensivas e exposição da vítima online. Alguém gostaria de comentar? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Algum comentário que vocês gostariam de fazer sobre o tema, sobre os textos motivadores? Se tiverem alguma dúvida ou algum comentário que queiram fazer, podem deixar o comentário aí no chat, que eu irei realizar a leitura. Aqui nós temos a proposta. Essa é a nossa proposta de redação, mas lembrando, a atividade que vocês vão fazer não é uma atividade de elaboração do texto completo, né? Eu abri lá no Google Sala de Aula uma atividade só para que vocês elaborem a introdução. Então, a gente vai por etapas. Primeiro a introdução, eu vou avaliar a introdução de vocês e depois vocês vão elaborar o desenvolvimento, ok? Dessa proposta também, mas por enquanto vai ser somente a introdução. Aqui nós temos a proposta de redação. Esse material com os textos motivadores, eu disponibilizei lá no Google Classroom. O vídeo que nós iremos assistir aqui agora também vai estar disponível lá. Eu vou acrescentar também aquele projeto de texto. Eu não sei se vocês chegaram a ter contato com o projeto de texto. Na proposta anterior que eu passei, eu enviei a cópia, né, do projeto de texto, onde tem lá os elementos, o que tem que ter em cada parágrafo aí, do texto dissertativo argumentativo. Mas eu vou compartilhar lá novamente, para caso alguém não tenha acessado ou não tenha conseguido encontrar, ok? Então, vamos lá, proposta de redação. A partir do material de apoio, com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. Então, esse é o tema: caminhos para a erradicação do bullying em sala de aula. Apresente proposta de intervenção social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de maneira coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então, lembrando, vocês por enquanto não vão elaborar o desenvolvimento e a conclusão, vão elaborar somente a introdução, ok? Eu vou compartilhar aqui o link, né, o link do vídeo para que vocês possam assistir, né? E também o link da atividade eu vou compartilhar no chat para que vocês realizem, ok?
Pessoal, antes de começar, se vocês estiverem com alguma dificuldade para ouvir, se não estiver saindo áudio, ou não estiverem conseguindo visualizar o vídeo, me avisem, por favor, que eu vou retornar a apresentação, tá bom? Então, se tiver alguma dificuldade aí para conseguir acompanhar o vídeo que eu vou transmitir agora, aí vocês me avisem aqui pelo chat, tá bom? Isso, pessoal, o que vocês acharam aí do vídeo, né? O vídeo aí a gente percebe que é algo muito relacionado à lei, né? Da TV Senado, algo relacionado aí às leis, mas, né, como a Caroline disse lá no comentário dela, somente as leis não são suficientes. É importante que hajam as leis, mas também a implementação delas de modo efetivo, ou seja, que essas leis elas não fiquem restritas ao papel, mas que elas sejam aplicadas na realidade. A Beatriz está perguntando, professora, caso eu me depare com um tema totalmente novo, minha principal dificuldade é iniciar o desenvolvimento da tese. Mesmo lendo os textos motivadores, não consigo extrair ideias de causa e consequência rapidamente. Tá. Você tem assim algum exemplo de um tema que você perceba que talvez se você se deparar com esse tema lá na redação do Enem, você vai ter dificuldade? Porque quando a gente fala sobre a tese, o primeiro ponto para se pensar é a tese, ela é o seu posicionamento sobre aquele tema, né? Então, existe um problema, nesse caso aqui, o problema é o bullying, né? Existe um problema, né? Então, você vai pensar na sua tese, né? O que é a sua tese? É o que você pensa sobre esse problema, né? Então, vamos supor, você pensa que, né, o bullying é um problema grave, né, que está presente na realidade aí, né, do ambiente escolar, já que o tema, né,
está voltado para a sala de aula, está presente no ambiente escolar e que são necessários aí que sejam adotadas medidas, né, para que o bullying seja erradicado da sala de aula, do ambiente escolar, das instituições de ensino como um todo, certo? Vamos supor que esse é o seu posicionamento sobre isso. Então, você pode dizer, né, o que o bullying ele causa às vítimas, né? Tá, o bullying ele é um problema sério, mas aí entra o porquê. Todas as vezes que você precisar problematizar um tema, você deve pensar nos porquês. Tá, eu penso que o bullying ele é um problema sério. Ok, ele está presente na sociedade, sim, mas por que ele é um problema sério? E aí eu já vou ter questões para responder. Esses dois motivos, essas duas razões, vão ser seus argumentos. Argumentos esses que vão fazer parte da sua tese. Por exemplo, eu penso que o bullying ele é um problema sério, né? Porque ele causa sofrimento, como, por exemplo, né, o isolamento social das vítimas, né? Então, as vítimas, elas tendem a se isolar, né? Muitas vítimas de bullying, elas acabam desenvolvendo quadros de depressão por causa do bullying que sofreram, né? Ou que sofrem, né? Então, eu vou trazer uma problematização, e esses porquês serão os argumentos que eu irei utilizar para desenvolver aí a minha argumentação nos parágrafos de desenvolvimento. Conseguiu compreender, Beatriz? Se você quiser compartilhar algum exemplo de tema que você tenha dificuldade, vai ser importante também para a gente discutir sobre essas dificuldades, certo? Mas sempre que você pensar em sua tese, pense qual é a sua opinião, qual é o seu ponto de vista sobre esse tema, né? O tema ele existe, o problema ele existe na sociedade, mas o que você pensa sobre ele? E a partir daí você vai dizer os motivos, as razões. Esses dois motivos, essas duas razões vão ser seus argumentos que serão aí, né, apresentados no desenvolvimento de uma forma mais aprofundada. Conseguiu compreender? Ainda tem alguma dúvida sobre essa questão? Você pode colocar aí no chat se tiver alguma dúvida ainda, se tiver algum tema que você quiser, alguma sugestão sobre, pode também compartilhar. Compreendeu? Sim. Mais alguma dúvida? Isso. Então, o primeiro ponto é você pensar qual é a sua opinião sobre esse tema. A gente está trabalhando aqui sobre o bullying. O que você pensa sobre ele, né? Qual a sua visão de mundo sobre o bullying, né? Tá, e por que ele é um problema sério? Quais as razões que fazem do bullying um problema sério? Né? Essa é a problematização. E aí você pode trazer tanto causas como consequências, né? Quais seriam as causas do bullying? Causas do bullying, o desrespeito às diferenças, né? Então, esse desrespeito às diferenças pode ser também aí um argumento, né, para você utilizar na elaboração da sua tese. Isso, Caroline disse que anda tendo travamentos nos começos das redações. A outra prof falou que ia conversar com a senhora para a gente trabalhar sobre isso. Isso. Como que tem sido esses travamentos, Caroline? Em qual sentido, assim? Você tem se sentido preocupada de não conseguir? Tem tido dificuldade com os temas? Exatamente de que forma que você tem percebido esses travamentos, assim, né? Quando você pega a proposta, porque você não consegue compreender, porque você fica talvez ansiosa, nervosa, ou talvez pressionada, não sei, né? Porque o Enem, né, ele está cada dia mais próximo, então isso pode estar interferindo de alguma forma também, né? Então é importante a gente entender, né? De que forma que você percebe esse travamento. Pode compartilhar aí. Inclusive, é muito importante esse seu comentário, porque quando a gente pega uma proposta de redação, é absolutamente normal a gente ter aquela sensação de branco. Ah, mas o que eu vou escrever sobre isso? E aquela impressão de que eu não sei nada sobre esse tema.
É absolutamente normal isso acontecer, porque é o primeiro contato que você está tendo com a proposta. O que não é normal é se esse travamento, né, esse branco, ele persistir. Então, qual é a orientação? Lê com atenção os textos motivadores, mentalize que é somente um texto, é somente uma atividade, é somente um texto. É complicado? É, né? Mas a gente precisa entender que para a gente fazer um bom texto, precisamos trabalhar alguns aspectos da nossa vida. Primeiro, o corpo físico é importante para que você esteja bem para realizar atividades, seja a prova do Enem, seja as atividades aqui do curso. Psicologicamente, é importante também você se sentir bem, se sentir segura, se sentir confiante e acreditar sempre que vocês são capazes de escrever bem, né? E de que tirar uma boa nota na redação do Enem, na prova do Enem como um todo, não é algo impossível, nem é algo completamente fora da sua realidade. Então, o primeiro passo é você acreditar que você é capaz e que você consegue, independente de qual seja o tema que aparecer para você, ok? Terceiro, o que é importante? A técnica, né? Que é essa parte aqui que a gente trabalha, a questão da leitura, interpretação, conhecer as regras, conhecer as estruturas e, além da teoria, também aprender a utilizar essa teoria na prática, né? Porque existe a teoria? Existe. Tem a explicação? Tem. Mas sem a prática, acaba sendo algo sem sentido. Então, é a prática que vai fazer com que esse conhecimento que está sendo construído aqui, ele venha produzir sentido, né? Porque é quando você pratica a escrita que você vai conseguindo perceber, olha, eu tenho dificuldade nisso, eu preciso melhorar. Olha, eu preciso desenvolver melhor uma argumentação, utilizar melhor os conectivos, preciso melhorar nisso. Olha, eu fiz uma proposta de intervenção, ficou legal, mas faltou um dos elementos. Então, é quando você para escrever que você consegue identificar suas dificuldades, né? E vocês não podem, pessoal, tratar a dificuldade como algo que venha te paralisar. Mas você precisa ver a dificuldade como algo que você precisa vencer, vencer a dificuldade. E o primeiro passo para isso é encarar essa dificuldade. Não consigo começar as redações, os repertórios somem, vem um branco, aí eu começo a me sentir sufocada, sabe? Repete os outros dois, meu áudio bugou nos primeiros, quando voltou, a senhora falou terceiro. Exatamente sobre o quê? Que nem eu sei mais do que eu estava falando quando voltou do vídeo. Acho que sim. Exatamente sobre o quê que você quer que eu repita? Fala aí que eu vou repetir. Então, como eu estava falando, você disse que o repertório some. Ok. Primeiro passo, tenha anotado esses repertórios, né? Escolha alguns repertórios de vários eixos temáticos, né? A gente tem o eixo temático meio ambiente, eixo temático diversidade de gênero, eixo temático, né? Relacionados aí, né, à cidadania, eixo temático voltado à questão da cultura, eixo temático voltado para a educação, né? A educação. Então, observe esses eixos temáticos e escolha algumas citações. Precisa escolher muitas citações? Não. Algumas. Algumas citações e que, de preferência, você perceba que você consiga utilizar essas citações, né, em vários temas, né? Ou seja, citações que são consideradas coringas, né? Citações que você pode utilizar em um tema, mas também pode utilizar em outro, né? Isso é bastante estratégico. Por quê? Porque aí evita de você ter que ter, sei lá, inúmeras citações memorizadas. Porque é normal, quando você for fazer um texto, você ter essa sensação de que sumiu essa informação da minha mente, né? Eu vou dar um exemplo que é algo muito normal, Caroline, e que eu também tenho muitas das vezes, essa sensação de branco, principalmente quando eu me sinto pressionada, né? Eu estava fazendo uma atividade, né, de soma, assim, de notas na escola, e aí começaram a me perguntar, né, a soma de umas notas, rápido, assim, sabe? Quanto que é isso, mais isso, mais isso?
Se fosse para eu parar e fazer ali sozinha, eu conseguiria resolver tranquilamente. Mas com uma pessoa ali me pressionando, quanto que é isso? Mais isso, mais isso, mais outro valor? Eu simplesmente travei e eu não sabia somar. Eram números grandes? Não, não eram números grandes. Era porque eu não sabia? Não, não era porque eu não sabia, foi porque eu me senti pressionada e eu não consegui ter resposta nenhuma para isso, né? É algo que gera frustração? Sim. A gente fica pensando que, ai, nossa, eu não consegui responder uma coisa tão simples. Fica. Mas a gente precisa pensar que essas dificuldades, elas existem. Elas existem e a gente precisa enfrentá-las. Então, você está tendo esses travamentos, esse compartilhamento que você está fazendo aqui agora é muito importante, né? Porque essa situação que você está passando é algo que, com certeza, muitos outros estudantes já passaram e estão passando também. De pegar uma proposta e ter essa sensação de que eu vou usar qual repertório? E como que eu vou elaborar minha tese? Nossa, não sei nem se eu consegui compreender direito o tema. Então, analise com calma, né? O tema, analise com calma os textos motivadores, fez a primeira leitura dos textos motivadores, não conseguiu entender? Releia com calma e tenha essas anotações com você, né? A gente está ainda no mês de setembro, você tem o mês de setembro, de outubro, né? Ainda para poder estar treinando. Não se pressione, não se sinta culpado ou inferior por causa da dificuldade que você está tendo, porque é normal, né? Mas é importante que você venha escrever, mesmo tendo esses travamentos, né? Travou? Mas escreva. Eu tenho certeza que você consegue escrever alguma coisa. Talvez não escreva exatamente do jeito como você gostaria, mas o primeiro passo é você enfrentar. Travou. Não sei como fazer. Releia os textos motivadores e faça do jeito como vier na sua mente. Ah, mas eu não consegui escolher o repertório que eu queria. Faça até sem o repertório, mas faça. Depois você pensa no repertório, ou utiliza o repertório no desenvolvimento, mas acredite que você consegue, que você é capaz, ok? E não deixe que essas dificuldades te limitem, certo? Porque as dificuldades, elas existem, mas só existe um jeito da gente vencê-las, que é enfrentando. Se você deixar para depois, se você focar no problema, esse problema vai crescendo. Então, por isso que é importante você pensar na solução.